Olá, olá, caríssimos ouvintes aqui da Rádio Bicuda. Sejam muito bem-vindos ao programa Três Frequências, em que nós três, as três frequências, faremos o nosso primeiro programa aqui de 2026. É uma honra estar presente e vamos lá. Simplesmente quero apresentar a vocês, meus parceiros, aqueles que são indubitavelmente as razões da minha vida profissional. Estar no rádio com essas pessoas Cara, é fantástico, uma uau! experiência incrível, Ai, deixa eu me né? esconder aqui. Essa não... Então, por favor, caríssima professora Yara Hans, a professora do Brasil. Olá, caríssimos ouvintes, aos doutores Firmino Luz, Rafael Haddad. Em primeiro lugar, eu quero desejar um feliz ano novo a todos, né? Que tenhamos muita paz, muita serenidade, muita sabedoria para lidarmos com a nossa realidade do dia a dia. É isso que eu desejo a todos, né? Nesse ano novo que se inicia, né? E hoje nós vamos continuar a falar sobre De a quê? visão Diga do de quê? amor segundo Amor. os filósofos, né? Amor. Ah, I love you, É. amor. Que legal. Professor Firmino, por favor. Pô, mas que prazer. Eu estava morrendo de saudade de vocês, né? O Faz amor falta mesmo. ele se apresenta bem na forma de saudade. Ele tem uma vestimenta de saudade, né? E, ao mesmo tempo, ele traz vocês para próximos. E você, Rafael, Yara e todo esse pessoal que dá a honra de estar nos ouvindo. Então, quero repetir ali o que disse a Yara. Feliz ano novo a todos. Muita paz, muita luz, muita consciência e muita autoestima. Então, vamos lá. Vamos falar Bom, do amor. Vai lá, Rafael. Te amo. E talvez eu te amo. Eu te amo. E é tão bom, né? Tem pessoas com dificuldade de falar: Ah, você não me ama. Eu te amo. Eu lembro quando comecei a namorar que minha namorada só aceitava que houvesse a expressão eu te amo se tivesse pelo menos 4 meses de namoro. Eu nunca Que entendi muito coisa, bem essa regra. que coisa Não, não. Tem que ter 4 meses de caricaturalista. namoro para saber que é amor. Isso é uma regra, de acordo com ela. Eu não sabia, não, mas falava que eu te amo mesmo no segundo mês e é incrível. E tem pessoas com dificuldade de falar eu te amo, né? Mas também tem pessoas com dificuldade de receber um eu te amo. E é interessante como a gente fala de amor, no consultório talvez seja a maior procura é sobre o amor. Se não for amor pelo outro, amor por si próprio, né? É E verdade. quando a gente vai falar de amor, eu. Quando a gente fala de amor, quase sempre a gente fala como se fosse uma coisa única, simples, evidente. Quando a gente diz amor, como se tivéssemos todo mundo falando da mesma experiência, mas Hum. acontece que não estamos. O amor, ele tem muitas formas, né? Muitos níveis e principalmente muitas funções dentro da vida humana. Talvez a grande parte das nossas frustrações amorosas, né, vem exatamente disso. Colocar as regras, né? Eu te amo só depois de 4 meses, com 2 meses não pode. Mas eu também falo que eu te amo para o meu cachorro, eu posso falar eu te amo para o meu time de futebol. Mas, basicamente, a grande parte das frustrações amorosas vem exatamente da seguinte questão: chamar coisas diferentes pelo mesmo nome. Amor é isso, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é, como é não pedir, não pedir perdão. Não, amar é não pedir perdão. Eu estava passando por aqui, eu ouvi essa expressão e tudo isso falando sobre amor, mas tem tantas coisas que se fala sobre amor, né? É fogo que arde sem se ver. Não é bonito isso? É incrível. Mas os Poético. filósofos gregos é poético. Só que os Poético. é filósofos gregos, Camões, eles já é Camões, Camões, né? né? Camões, Camões, Camões. né? E acontece que os Professora filósofos está gregos, atentíssima. Afiada. atentíssima, É uma poesia que é, foi cantada por outros poetas modernos também, né? No caso, Vinícius de Moraes, depois Renato Russo, né? Cazuza, né? E outros cantores do século XX retomaram esse refrão e fizeram da poesia, da visão do amor, né? Ser eternizada, né?
não com algo Uhum. assim possessivo, meloso, dramático, né? Como foi visto no século XIX, né? Então, esse decantamento, né, dessa poesia reverberou durante anos e anos, séculos, né? Atravessou fronteiras, né? E transcendeu a nossa realidade. E até hoje é Uhum. cantada por os vários cantores, poetas, né? Uhum. Da nossa modernidade, né? É perfeito, professor. Mas isso vai trazer um problema para a gente, principalmente nas letras, porque quando a gente fala sobre o amor, a gente não está falando sobre a mesma coisa, apesar de ter o mesmo nome. E os filósofos Isso. gregos antigos, eles já tinham percebido isso há muito tempo, né? Por isso que não usavam uma única palavra. Eles não chamavam só de uma palavra. Eles sabiam que o amor não é homogêneo, né? Porque ele se manifesta de modos distintos. E em cada modo em que ele se apresenta, ele vai revelar algo diferente sobre quem ama e sobre o que se busca na relação. Falar de amor vai exigir da gente hoje uma coisa chamada precisão. Precisão e honestidade. Porque aqui a gente vai ter que ser honesto ao falar sobre isso. E uma das formas que a gente encontra sobre o amor é a filia, né? Filia é um nome dado pelos gregos. Um dos nomes, né, de filia é quando você fala, por exemplo, para um amigo seu, eu te amo, né? Filia é o amor da amizade, é da convivência, da reciprocidade tranquila, quando você convive bem com alguém. É um amor que nasce quando duas pessoas elas se reconhecem como iguais, né? A gente está no mesmo ambiente, a gente está na mesma religião, a gente gosta da mesma coisa. É bom conversar com você, eu concordo com você quando a gente fala de política, eu concordo com você porque você está no programa da rádio. É quando a gente tem uma relação em que a gente se trata reciprocamente como iguais, né? Então isso exige uma questão de respeito, admiração e um desejo genuíno do bem, pelo bem do outro, né? Então olha que coisa. Eu quero que Firmino, que Yara, genuinamente tenham o maior sucesso, os maiores radialistas, professores, como já são, da história desse planeta. Isso é muito Igualmente. mas eu Igualmente. quero de verdade isso. E isso Obrigado, obrigado. Me usando honra. cuidado, né? E, por exemplo, a gente vai dizer que Aristóteles, a honra toda minha, filho, professor Iara, né? Mas quando a gente fala dessa questão de ser iguais, o amor, a amizade entre iguais, ela também a gente vai entender Aristóteles, né? Aristóteles ele dizia que a forma mais elevada de filia é aquela em que desejamos o bem pelo outro pelo que ele é, não pelo que ele nos oferece. Olha que coisa. É, Bonito. não é porque eu vou ganhar alguma coisa do Firmino ou da Yara. É porque é Firmino e é porque é Yara. Você entende? Então, e essa questão de filia é que a filia não é intensa. Eu não tenho aquele, nossa, eu sou tão teu amigo que vai me arrebatar profundamente, eu vou chorar de tanta amizade que eu tenho por você, né? Ela não é, a filia não é. Eu nunca vi ninguém chorando. Ah, eu estou chorando porque a minha amiga, não é porque ela é minha amiga, né? Porque a filia ela não é intensa, ela não é arrebatadora, mas ela é profundamente estruturante, né? Relações que não desenvolvem a filia, elas podem até começar com paixão, mas dificilmente resistirão ao tempo porque o tempo existe em parceria e não apenas essa emoção da amizade, né? E a filia está justamente nessa parceria. Querem comentar alguma coisa? Por favor, tenho certeza que sim. Ah, eu queria dizer uma coisa com relação, porque eu sou da contradição, eu sou do, do pensar mais adiante. Assim, eu acho a amizade a coisa mais linda que existe. Se é uma expressão de amor incondicional, acho que você acertou aí nessa coisa. É a amizade. É incondicional. Eu sempre digo isso. Eu nunca pedi ninguém para ser meu amigo. Não, quando eu conheci o Rafael, eu pedi para meu amigo, quer ser meu amigo? É verdade. Para namorar, é engraçado que para namorar você dá uma cantada na moça, né? Você, pô, quer me namorar? Que é até um negócio meio esquisito, né?
quem passa por isso aí, quem tá namorando, quem já namorou, quem tá namorando, como é que a gente canta a mina, ou a mina canta o cara, né? Pô, quer me namorar? Agora quer ficar comigo? Agora ficou mais manso, quer ficar comigo e tal. Mas amigo não, amigo é engraçado. Se esbarra numa pessoa, às vezes no metrô, na rua, na escola. Na escola é engraçado, vocês são que estão mais na sala de aula do que eu. Mas eu fui muito de sala de aula, adoro sala de aula. A gente faz. É engraçado, é uma atração imatética entre as pessoas que vão ser amigos. É engraçado isso. Você senta lá, né? Eu me lembro quando eu fiz a universidade, eu fiz Santa Úrsula, eu era o único negro da sala. Então, eu era um superstar, cara. Olha aí. Quando você tem consciência de quem você é. Eu, na época, já estava em análise, né? Bendita psicanálise. Bendito Jesus. Cara, eu já tinha uma noção de mim. Então, eu sabia que eu era negro, eu gostava de ser negro, o negro que eu sou, negro cheio de mulato, cacete, sei lá, mas eu sou negro. Eu era o único da sala negro, eu tinha uma mania muito engraçada, eu gostava, olha como era narcísico, cara, eu sentava na sala, não, lendo o Jornal do Brasil. Eu tive uma... Você vê como essa questão, né, da relação com a vida é muito interessante. Eu entro na universidade depois do período que era assim, mais esperado que eu entrasse, porque eu não pude entrar na universidade com meus colegas que entraram com 18, 19 anos. Eu tive um atraso para essa entrada, não por incompetência intelectual, muito pelo contrário. Tá? Eu passei antigamente no científico, passei sem fazer prova. Eu era um dos melhores alunos. Mas não tinha money, baby, para pagar. E não tinha organização para isso. Então eu entrei depois. Mas eu sempre fui um cara que li muito, né? Eu adoro ler, lia jornal, meu jornal, Jornal do Brasil. Então eu sentava lá na sala e ficava lendo o Jornal do Brasil. E chamava a atenção negro lendo o Jornal do Brasil, né? E aí você vai vendo essa questão que você falou da filha, é muito interessante, quem está falando. Você não pede para ser. Os amigos se aproximam, eles se atraem. Exatamente. Você disse aí, né? Você falou, Rafael, é quase que uma comunidade, uma irmandade que vai se formando, uma identidade, uma aproximação identitária, né, entre as pessoas. E aí fui fazendo amigo, fui acolhido por um, por outro. Também entrei num grupo assim do Quilate, da Yara e do Rafael. Né? Pô, esse negão lê Jornal do Brasil e se expressa. E aí comecei a ser disputado para entrar nos grupos de estudo. Você vê quando o que eu estou querendo ressaltar, a questão, primeiro, a questão da filia, que mesmo na filia existe uma desfilia, vamos colocar assim, uma corruptela. Porque na relação, aí eu coloco o inconsciente de novo no meu discurso, que vai ser sempre o inconsciente, porque há amigas, sim, que choram, Rafael. Eu vi amigas chorarem. Tive um caso muito interessante. A gente ia para uma festa, era um grupo, tinha um grupo, né? Tinha um grupo de capoeira, de música e tal. Íamos para uma festa, amigos. Um amigo é meu compadre, né? Que agora está na espiritualidade. E um amigo, aliás, os dois, eu fiquei para cá, que eu estou driblando a Dona Morte, na boa. Eu fiquei para trás. E eu tinha dois amigos, um amigo meu trabalhava no jornal, na tribuna da imprensa, ele era diagramador, tinha um poder aquisitivo legal, né? E tinha esse outro amigo meu que era um pintor, muito bom, pintor de parede e tal. E eu era um estudante, né? Ser estudante é legal, né? Porque a gente fica meio... O intelectual é engraçado, ele tem uma atração, né? Eu me sinto muito atraente. E aí essa disputa, né? Fomos sabe, com a rapaziada e tal. E aí íamos para uma festa. Só que o meu amigo que tinha grana só podia levar uma ou duas, porque ele iria bancar. Estava durinho, nenhum no bolso. E ele me levou, queria me levar. Mas o outro amigo ficou com ciúme. Você sabe que a gente acabou brigando? Foi uma coisa muito engraçada. Isso é uma briga por isso, cara. Você vê que a amizade... Então, quando se fala da filia, e ela é linda, eu acho linda, né? Eu acho que é um amor incondicional. Mas precisamos olhar um pouco mais para dentro do ser humano, o mundo interno. Porque há amigas, quem está me ouvindo aí tem amigos,
vai confirmar. E se quiserem, falem com a gente no Instagram, fala se tem ou não, com a amiga que ficou com raiva quando você casou, quando você arrumou um namorado. Eu quando me casei, foi engraçado, meus amigos se afastaram, cara. Quer saber de uma coisa? Dos meus amigos dessa adolescência, nenhum deles foram minha casa. Olha que coisa engraçada. Mano, Porra, cara, eram amigos mesmo, de passar dinheiro debaixo da mesa e tal. Mas assim, e mesmo dentro da universidade, tive amigos também que se afastaram quando eu me casei. Então, essa questão da filia, quando o filósofo traz isso, e realmente uma coisa muito interessante, que ele quebra a questão do desejo, né? Porque o Platão vai falar de outra coisa, né? Você vê como se junta. O Platão vai falar da falta, onde o Lacan vai trabalhar em cima da falta. O Lacan vai falar com a falta, e a gente vive buscando. É isso mesmo, professor? Uma completude, não é isso? Que as duas formas de entender o amor, né, elas são próximas. Né? A questão do amor é essa que você acabou de falar, você citou antes, essa coisa de amor, amo Maria, amo João, amo meu filho, amo meu cão. Quer dizer, essa energia do amor que a gente vai apelidando, colocando em algum objeto, ela tem diferença, mas tem uma essência, que é essa essência de você se dar. Então, eu acho a questão da filia muito interessante, mas tem essa coisa que o Freud vai dizer, não existe esse amor. Ele vai colocar que o amor é decidido pelo inconsciente. Olha que coisa, o Lacan vai falar da falta. Quer dizer, você ama, e ama a corrida do amor, por exemplo. Você sempre reencontra o amor. A nossa busca e essa mônada, né? esse início da vida, essa estrutura da vida em pai, mãe, quem é pai e mãe, preste atenção, gente, é um ofício maravilhoso. Eu falava ainda agora com a Yara, a gente trocava um papo sobre o professor pai, o pai professor, que esses são pessoas importantíssimas na vida da pessoa para o resto da vida. Hoje a gente tem um avanço muito grande, né, que a gente hoje com a ciência, né, a gente pode ajudar. Nosso papel aqui, inclusive, é esse, é trazer essa discussão, conversar para as pessoas começarem a pensar, estudar, conversar com outras pessoas, entender, ver a importância de ser pai e mãe. Você que está namorando agora, eu costumo dizer que o filho já está projetado quando você namora. Você tem fantasias do mundo imaginário. Ele é um tear, né, que ele precede a possibilidade do instante que você tem um filho. E a tua atuação como pai está ligada a essa história. Por isso que o Freud diz, nós sempre reencontramos, a gente não encontra. E o nosso desejo, onde a filia dá uma descambada, que a filia, para mim, no sentido agora enquanto com a psicanálise, é o futuro do mundo, e com a espiritualidade, que é maior ainda, né? Que o Platão vai trazer a espiritualidade. Você vê como a gente junta, você que é filósofo, juntar os caras, entender os caras, né, com uma colcha, e a gente faz uma net, né, de compreensão maior da gestalt da vida humana. Então, assim, eu acho que a filia ela é a promessa do futuro, né? O mundo passa por um momento, a gente viu agora, esse fim de semana, essa questão narcísica de poder e tal. O mundo só se resolve se a gente tiver essa essência da filia. Tem uma outra coisa que a gente quer ouvir você mais, Rafael, que eu não quero ficar segregando, falando. Vai lá, eu quero ouvir a professora. Professora do Brasil, por favor, help me, please. Eu estava prestando bem atenção no que o doutor Firmino falou, o doutor Rafael, né? E eu fiz esse final de semana uma pequena comparação na visão, o amor na visão dos poetas, né? Uhum. E na visão também do Jung também, né? Jung. E eu vi que ambos, né, falam de um amor que, na análise, a gente sempre trabalha muito bem essa questão, né? A questão da projeção, conforme o doutor Firmino, o doutor Rafael está sempre falando.
aquele cuidado para não projetar no outro um excesso de expectativa que está dentro de cada um de nós. Então, nós temos que ter cuidado com essa relação do eu e o outro, né? Para não ficarmos colados, grudados, né? Achando que o outro vai suprir as nossas necessidades, as nossas carências, as nossas emoções. Né? Quem vai resolver as nossas emoções, a maneira como nós estamos sentindo, como nós estamos lidando com esse sentimento, é na análise. Não é esperar isso do outro. O outro pode ter toda a boa vontade do mundo, pode ser uma pessoa que te ama profundamente, que gosta de você, mas nós não podemos fazer, né, colocar no outro um peso, uma carga, né, emocional para suprir uma necessidade nossa, né? Então, eu estava vi duas comparações super interessantes, né? E vi até do Fernando Pessoa, que o doutor Firmino falou Eu gosto do Fernando Pessoa. na roda A graça passada, né? adorava Nós ele. falamos do Fernando Pessoa, né? Que tem a ver com uma visão profundamente analítica, né? Aliás, toda a questão do Fernando Pessoa, o eu e os outros eus de Fernando Pessoa, é incrível, né? É objeto de estudo da análise, né? Como que dentro de uma pessoa só pode habitar um desdobramento do eu, né? São 5 desdobramentos que têm a ver com a sociedade, tem a ver com o momento em que ele está vivendo, né? E é um objeto de estudo realmente. Pelo menos a minha professora de literatura portuguesa na faculdade, na pós-graduação, eles sempre colocaram o Fernando Pessoa, né? Assim, Augusto dos Anjos também, sendo analisado, né? É um objeto de estudo pela análise, né? A maneira como eles veem a questão do amor, né? Então, para os poetas, o amor não é uma definição única, mas uma experiência viva, de complexos, né? E muitas vezes, né, inefável, explorada através de metáforas e sentimentos contraditórios, que revelam a profundidade da alma humana. Isso na visão dos poetas. Eu pude pegar um pouquinho de cada um e ver que ambos, né, têm praticamente uma mesma definição. Para a psicanálise, né, o amor não é uma emoção simples, mas como um complexo de pulsões, desejos, identificações e falhas essencial para a formação do sujeito e suas relações, explorando as raízes do inconsciente que moldam como amamos e como somos amados, né? Aí tem uma observação do Jung, né? O amor verdadeiro se manifesta na capacidade de se relacionar com o outro, sem perder a individualidade, transformando-se em liberdade e não dependência. Né? É isso que eu acho que o objeto da análise é estudar exatamente, né, um amor que seja livre, um amor com individualidade, onde cada um tem as suas vontades, tem os seus limites, tem a sua liberdade. E não um amor possessivo, né? Que nós estamos vendo no noticiário todo dia, né? As pessoas matando umas às outras, que o outro não tolera mais, não aceita a separação. Então, essa paixão, né, vamos dizer assim, esse amor exacerbado, que chega ao ponto que se não é meu, então não vai ser de ninguém, né, que é uma frase horrível, né? Isso aí é um objeto de estudo pela psicanálise. Por que o indivíduo se projeta no outro e acha que o outro tem que suprir todas as necessidades deles, né? Então, isso aí é algo que nos chama a atenção e que já era, né, abordada, já foi dita, né, através dos poetas sobre essa questão, né, da posse, né, da transferência. Eu coloco no outro todas as minhas expectativas, a relação entre o eu e o outro não é uma relação saudável, é uma relação de apego, de submissão, de controle. Então, isso tem que ser estudado e visto. Tem que haver uma reflexão sobre isso, né? Nós temos que ter uma capacidade interna
conforme o doutor Firmino e o doutor Rafael fala sempre, do autoconhecimento, quando eu estou projetando no outro algo que está dentro de mim, que só eu posso resolver. Eu tenho que ter um cuidado extremo para não chegar, até quando nós falamos de filhos, né? A gente projeta no filho aquilo que a gente, na maioria das vezes, né, queria fazer ou queria ser e acaba projetando no outro, né? Não, você vai fazer essa carreira porque eu a vida toda eu quis fazer isso. Sim, isso é um desejo seu, não é um desejo do outro. E eu tenho que respeitar isso, né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande para não colocar nos nossos filhos, nos nossos alunos, né? Influenciá-los. Não, por que você não faz essa matéria? Olha, essa matéria está no mercado de trabalho. Sim, mas será que é isso que ele quer? Não, você não vai fazer isso não dá dinheiro, né? Não, não, não. Ser professor, conforme eu vi entre a última entrevista, né? Foi uma pesquisa, né? Quase ninguém está escolhendo a carreira para ser professor, formação de professores, né? Estão fazendo, sim, já sai da formação do terceiro grau, já fazendo após o mestrado, ele quer trabalhar com o curso universitário, né? Para sair daquela fase de exploração, do professor ganhar pouco, e que na fase universitária você faz o seu horário, você tem uma grade curricular, né, dentro das suas possibilidades, você escolhe uma faculdade que te pague melhor, então você tem mais liberdade, mais flexibilidade, né? Mas não ficar ali dando aula para as crianças, nossa, né? As crianças não têm educação, mas na realidade, quem é que não tem educação? A nossa sociedade está mostrando isso para a gente, né? Uma sociedade doente, vamos dizer assim, por carências, né? Afetivas, apego ao discurso do outro. Gente, né? Eu vejo muito assim, quando você começa a ler, trabalhar literatura, né? Filosofia, né? Você começa a ver que existe um discurso do lado de fora que é altamente manipulador, que é um discurso que tem a tendência ou te dominar ou fazer a sua cabeça, conforme diz, né, Acaba sendo a na mesma coisa. geração moderna, né? Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Então, para que você não caia dentro desse fascínio do discurso, né, que acaba te levando para um caminho que não é muito vamos dizer assim, muito consciente da realidade, você tem que se autoconhecer, você tem que ler. Gente, leitura é a melhor coisa para nos tornarmos mais conscientes da realidade. Yara, como discernir um discurso político, um discurso religioso, né? Como discernir um discurso literário, um discurso da loucura? Como fazer um discernimento através desse discurso? Lendo. Se você ler, você vai ter essa capacidade de discernir, né, e ter uma clareza sobre aquilo que está sendo passado para você. Eu não posso ficar sentada batendo palmas, né? Como diz o Leandro Carnal, batendo palmas para maluco dançar, né? Você fica ali batendo palmas, e não sabe nem o que o cara está falando. Não, mas todo mundo está batendo palmas, eu vou bater. Eu vou bater palma. Isso não pode Imitação acontecer. mais primitiva. Não é? Exato. Aí. Então, temos que ter essa consciência, essa clareza, através do autoconhecimento, através da leitura, do discernimento, do esclarecimento que os livros nos dão. Né? Hoje está muito mais fácil ler do que antigamente. Hoje eu tenho mais acesso ao esclarecimento, né, do que algum tempo atrás. Comprar um livro, nossa, não, eu só vou tirar cópia só do capítulo tal a tal, porque eu não tenho dinheiro para comprar o livro, né? Então, quer dizer, hoje não, hoje você tem acesso a uma bagagem, né, literária, uma bagagem analítica, você tem aí todos os filósofos, todos os psicanalistas que você pode recorrer, que você pode ler. Ah, Yara, mas eu não entendo nada, não faz mal. Continua lendo, que vai chegar uma hora que você vai entender. Porque a realidade do lado de fora vai fazer com que você entenda aquilo que você está lendo, mas você precisa ler e não desistir dessa leitura. E Ana, tem uma coisa assim que eu concordo plenamente, achei lindo isso. Mas tem uma coisa que está acontecendo, né, hoje,
de certo modo, e aí você disse uma coisa que é o que eu defendo hoje, todo lugar que eu falo hoje, eu defendo, aliás, em contrariedade a algumas outras opiniões, que a efetivação, a busca de um atendimento terapêutico é fundamental. Eu até me Essencial. atrevo a dizer que para os próximos decênios isso vai ser inescapável. Por que acontece? À medida em que quando você diz ler, né? Nós somos de uma outra geração. A gente lê. Eu entrava na fila para pegar livro, brigava para pegar livro, para comprar a coleção do Floyd, foi difícil, meu irmão me deu de presente, depois eu comprei comprando outra. Hoje eu tenho até 3 que agradeceu dela para mim. Mas era difícil ler as coisas que você tem. Hoje nós temos tanta, né, opção de leitura, né? Aliás, até hoje na internet você pega livro, lê, digita, mas acontece. E quando você falou de uma coisa importante que o Floyd vai falar, e é a questão do amor, o amor terapêutico, o amor na terapia. Um terapeuta não pode ser terapeuta se ele não entende de amar. Não pode. Compreender a alma quando você humana, está. né? Porque você está lá, né, Rafael? Você na sala de aula. O meu sonho, eu tenho um sonho de desenvolvê-lo, que todas as pessoas que têm lugar de trocar, de ter conhecimento e um certo poder de uma visão um pouco maior, que elas possam ter o conhecimento de si. É que elas vão ajudar muitas, porque a questão da evolução, a criança, então as pessoas querem dar aula na universidade, mas o que vai ser do mundo com as nossas crianças? E quem vai cuidar das nossas crianças? Exatamente. A gente falava da inclusão no outro dia. Elas estão preparadas para receber essa cota de amor. Então o Freud vai colocar aí você citou aí um dos instrumentos fantásticos, e quem é terapeuta sabe isso, sou 40 anos, sou terapeuta, vivi isso. Quando você se envolve, você sente aquela procura, aquela busca, porque na verdade, quando o Lacan vai falar do real, o Freud fala da repetição, compulsão, repetição, a gente quer repetir, a gente se reencontra, vai falar dessa coisa que a gente tem quando o ser humano é um ser a buscar-se. A gente busca através, né, da filosofia, da poesia. Poesia pode fazer a gente buscar. Eu conheci Freud, foi engraçado. No livrinho que tinha Vida e Obra de Freud, eu li. Eu era um rapaz de 17 anos. Fiquei encantado com aquilo. Meu Deus, tem esse negócio inconsciente. Achei legal aquilo. Então, a leitura, sim, pode levar você à busca de um tratamento. E aí, fortalecendo essa coisa que a gente está falando, que você, Rafael, estamos propondo, buscar ajuda, por quê? Quando o Freud inaugura, consegue descobrir essa coisa que está no universo, chamada inconsciente, no tratamento, a relação de um terapeuta, né, analítico ou de base analítica que tem o inconsciente como, né, orientação e a base da psicanálise, ele vai amar. E o paciente vem para te amar. O paciente te seduz, te propõe. Porque, na verdade, nós buscamos uma completude porque nós perdemos. E por isso você pode ver em qualquer religião, em qualquer filosofia, em qualquer poesia, como se enaltece a mãe. A mãe é um ser fundamental do planeta, a mãe. A gente via isso aí em outros programas. Como ela se entrega ao bebê, deixa o bebê pensar que ele é dono dela e processualmente ela vai mostrando que não, que ele está se iludindo. Nessa relação inicial, há muitos, digamos assim, há muitos arranjos. Porque aí entra uma coisa, nós não somos tábula rasa. Né? Aí você vai dar um toque, na verdade, há alguma coisa além. Alguma coisa além. E a nossa busca evolutiva é justamente essa coisa além, que é essa falta. Quando você fala isso, é importante. Yara, tem 2 coisas, o Rafael deve saber disso.
o amor dependência e o amor dádiva. Essa é a diferença. Nós vivemos atualmente no planeta o amor dependência. O amor dependência, então, assim, um amor temporário, entendeu? De uso, não serve, não deu conta, não me agradou, eu descarto ou mato. Ou me mato, entendeu? Porque essa questão é muito interessante. Também me mato, né? Me mato porque ela não me quis, eu me mato, posso me matar me entregando às drogas, mergulhando na depressão, não procurar nunca uma ajuda, me fechar. E às vezes me perder na rua como mendigo. Então, essa questão é muito interessante. Há uma diferença muito grande. Quando você, qualquer um de nós, aí vem a questão dessa imagem, dessa relação inicial lá na vida da gente. Se a gente desde o início, e não houve essa mãe, porque a mãe, o amor de mãe é um negócio fantástico, né? Uma mãe organizada, uma mãe suficientemente boa, como diz o porque ela é um núcleo, o útero do universo, porque ela dá essa possibilidade da gente sentir isso. Eu tenho uma lembrança ótima da minha mãe, por isso eu me sinto muito bem, entendeu? Então, assim, mas se você não tem essa lembrança, o que acontece? E a gente, mesmo nós, que temos tido uma relação boa com as nossas mães, nós vamos ficar buscando essa mãe, porque, na verdade, a completude que a gente busca, ela está naquele estágio em que a gente entra no corpo da mãe para ser formado, e a gente, na medida em que a nossa consciência vai o cérebro, a gente vai tomando consciência, a gente fica saudoso daquela, o que o Lacan chama de real, né? Que nunca mais vai ser conseguido. E a gente, então, quando você faz um amor de dependência, é o que está mais acontecendo no planeta atualmente, a gente vê no jornal, né? Aí está matando 4 mulheres em cada hora, é um horror. Porque, na verdade, essas pessoas elas estão no ímpeto de retomar essa completude a qualquer custo. E ela não existe. Essa completude é ilusória, ela não existe. Ela só vai entrar, como o Rafael falou na filia, né, que eu estava até comentando, e você trouxe a questão dos poetas, né? Ela só vai ser encontrada quando você entra no amor dádiva, que é o que a gente propõe para o mundo. Tem gente já vivendo assim, graças a Deus. Que é a questão de você encarar o outro não como objeto do seu amor, mas um cara que também é um senhor de desejo. Um casamento para estar feliz, uma relação afetiva, tem que se respeitar. O Rafael falou do respeito ali. Esse espaço que você tem uma namorada ou um namorado, que você respeite ele não como objeto, que você disse, a área da dependência, a área do cara, não, aquela coisa da paixão, ele resolve, ele me complementa. Isso é uma ilusão perigosíssima. Tanto a pessoa que recebe essa transferência, né, que o Freud vai trabalhar em cima do amor de transferência, que a gente faz toda hora e transfere. E a gente precisa ter essa coisa, só está em consciência isso dentro do processo analítico terapêutico. Então, assim, essa pessoa, ela deposita na outra, e ela aí tem um amor, mas se ela tem um amor dádiva, é o amor. Quem tem essa capacidade hoje de respeitar? Eu olho, eu estou com alguém, né, que eu amo esse alguém, mas eu amo esse alguém porque esse alguém é esse alguém, não porque ele é alguém que eu quero que ele seja, que seja eu. Existe o amor narcísico, que é você... Aliás, alguns mentores indianos dizem que nós temos um amor absolutamente egoísta, por excelência. Até pela estrutura do nascimento humano. A gente vai ver isso mesmo no amor, quando a gente consegue um amor dádiva, você vê quando você implica com a roupa de alguém, você implica, porque a tua lente não é a lente do outro. E o processo de um casamento, por exemplo, de um namoro, né? Essa coisa vai ocorrer, porque a gente tem como dizer, uma gradação, um flutuar. A vida é flutuante, porque a relação... O dia que você levanta com os bofs, porra, você não tá... se você não tem consciência, você vai ser um peso para a tua parceira ou para o teu parceiro. E se o teu parceiro não se conhece, ele vai tomar aquilo para ele. Está dando mais aí. Né? Aquela coisa absurda, não sei se vocês viram agora,
mês passado, o cara teve um caso com a moça, né? E a mãe teve um caso. Você pode ter um cara namorar, mas namorar é tão bom, né? Eu posso namorar, eu sou viúvo. Que beleza, eu estou livre. Então, você namora, mas não quer dizer que você vai ficar. Aliás, a experimentação do namoro é muito importante das relações para que você. Nós temos uma coisa que ninguém deve abrir mão. Atenção, quem está nos escutando. Não abra mão da sua escolha. A escolha é sua, só sua e de ninguém, nem do teu pai, nem da tua mãe, nem do Senhor Deus que deu a você a capacidade de você escolher. Então você não tem que reclamar. E aí é importante ter a autoconsciência. Quando você tem a tua consciência, você escolheu e segura. Escolha. Alguém pode escolher viver com alguém muito deprimido e ajudar essa pessoa a deixar de ser deprimida. Entendeu? Então, essa questão é muito interessante, se pensar isso, que o amor dádiva é o amor em que você convive com a outra pessoa como ela é. E você não olha, ela me complementa. Eu costumo dizer o seguinte, hoje, né? Claro que isso é um processo de muitos anos de análise. Pô, eu não espero nada de uma... Engraçado, o Lacan diz isso, né? Não espero nada de uma mulher, não seja amá-la. Mais nada, não quero mais nada. Só quero amá-la. Eu estou falando isso sério. Para minha cabeça assim, porque se eu espero, eu estou, nesse momento, obstruindo o espaço da manifestação dela como pessoa. Que é esse, quando é esse encontro das duas partes, aí realmente tem um encontro, que aí pode ter que a relação sexual ela é uma tentativa, né, dessa completude, que é uma ilusão. O Lacan está corretíssimo. Você vê que hoje o processo de casamento é, 6 meses, 4, em qualquer classe social. 3 meses, 6 meses, 2 anos, fulano separou, bababá. Quando você tem essa consciência de que você nota que o outro não tem que me satisfazer, pô. Assim, ele não tem que me satisfazer. Eu me satisfaço. Qual é a diferença? Eu me satisfaço porque estou com ele. Ele não tem nenhuma obrigação, como eu também não tenho nenhuma obrigação de dar conta da felicidade de alguém, que é uma coisa que se dá nesse encontro, onde a gente começa a olhar o outro não como objeto do nosso desejo, mas como uma pessoa que também tem desejo. Esse encontro vai para aquele espaço lá da filia, do respeito mútuo, que a gente cresce junto. Essa é a proposta para o mundo atual, que vai ser do mundo que vai chegar depois dessa limpeza que está vendo, que a gente não vai aguentar mais esse negócio de, mata quatro Não mulheres. dá, não. Porra, Não dá para aguentar mais esse negócio que tá rolando aí, não. Nem não com dá, muito não. amor. É isso aí, É isso, Rafael. Diga. Não, não, exatamente isso. E quando a gente fala sobre completar-se, né, com o outro, é, Uhum, e já parou para pensar aquelas coisas que você faz com amor, mas é uhum. um amor de sacrifício. O sacrifício é um trabalho sagrado, aquilo que você se dedica. E não é por um prêmio, nem porque é uma questão moral de ser bonitinho, né? Por exemplo, amar o próprio filho. Amar o próprio filho nada mais é do que você amá-lo incondicionalmente, fazê-lo por um amor tão grande de sacrifício, mesmo sem saber como é que vai ser no futuro. Mesmo sem saber se ele vai te amar ou não. Mas você vai fazer. Exatamente. Isso é amor incondicional. Hã? Exatamente. Você não tem retorno nenhum por isso. Você vai amar porque é um princípio, é uma diretiva, é uma decisão que você tomou. Farei isso Exatamente, exatamente. em nome do Pai, né? Em nome do Pai seria o religioso, né? Em nome do Filho, né? Uhum. Que seria o nosso filho também. E a gente vai em nome do time de futebol. Olha que coisa. Quantas pessoas que incondicionalmente fazem coisas pelo time de futebol porque tomou uma decisão de fazer isso? Sei lá, o cara vai assistir todos os jogos do campeonato que acontecerem no estádio X do ano. Ele está trabalhando, está cansado, está sem nada, mas ele vai lá, porque isso também é um amor incondicional, né? Tem pessoas que amam o Flamengo, né? Embora eu acredite que seja sequestro emocional, tem pessoas que amam o Flamengo. O Vasco. Bom, É. mas vamos lá. E essa questão do amor enquanto ágape é essa expressão? Filia é o amor da amizade, estar junto em par. Ágape é esse amor incondicional, né? Esse amor de dedicação, de
é um amor focado numa parceria em que você não vai receber nada, você ama porque ama, né? Mas tem um outro amor também impressionante, que é o nosso terceiro amor. Primeiro, filia, segundo, ágape, terceiro, eros. O eros é o nosso amor da atração sexual, certo? É o amor da atração sexual. Imagina nas suas relações. Tem pessoas que você nem gosta de conversar, que você nem concorda muito bem, mas você tem um eros muito ativo em relação a essa pessoa, né? Ela Atração. pode ser muito atraente, é verdade. Mas você não quer ficar conversando com ela, você não quer casar com essa pessoa, você não quer conviver com ela. Você tem uma atração sexual muito grande, amor erótico, não é à toa essa palavra, né? E o Eros é exatamente isso, é a sua atração, aquilo que vai se colocar na sua frente. Ela assim, sinto-me atraído por esse objeto, por essa pessoa, né? Por exemplo, minha namorada, sinto-me atraído por essa pessoa. E isso não significa que é um amor de querer estar junto, de querer casar. Não, não. Bom, no caso, namorada, eu quero casar, né? Mas eu acho que ela vai me bater. Ela está aqui do lado. Mas, Rafael, essa coisa do Eros é muito interessante. Se você vê essa coisa do homem, né? Dos muitos eus, né? Que a Yara falou ali do Fernando Pessoa, nós temos todos esses muitos eus. A espiritualidade vai trazer uma colocação muito interessante. Quando ela quebra, ela foi muito, digamos assim, controlada pelas religiões, principalmente ocidentais, né? Em que colocou-se uma unicidade de vida, né? E aí fica. E criaram uma tremenda esfinge para a gente resolver. Porque você, por exemplo, hoje, com o advento, né, da tecnologia mais avançada, eu quando escuto eles Regina, eu vejo eles Regina. Cara, eu canto. Quando eu escuto o Emílio Santiago, eu canto com ele. Quando eu escuto Nat King Cole, eu canto com ele. Entendeu? Ray Charlie. Quando eu escuto meu pai, às vezes eu escuto meu pai. Cara, mas como? Oh, meu Deus, mas então o quê? Ah, o meu cérebro. Diz a neurociência, pode ser. Sei lá, ficou uma marca aqui. Mas eu sinto a emoção. E o sonho. Aliás, o Freud e o Jung vão trabalhar muito o sonho. O caminho. Nós trabalhamos na hipnose, né? Mas, né, Rafael? O sonho é estranhíssimo, cara. O sonho não Estranhíssimo. tem uma palavra escrita e diz tudo. Nunca vi. O sonho não escreve nada e diz tudo. Porque você Na sente verdade, emoção. esse negócio, eu já ouvi isso de que o sonho não tem palavras. Não tem palavra. Texto do sonho. Não tem palavra. Então, Eu reparei. ele tem símbolos. Tem símbolos. Né? A palavra, sim, a palavra é um recurso da linguagem a partir de que você está num planeta como o nosso, que você precisa se comunicar. Mas o sonho não. O sonho está mergulhado no espaço do inconsciente, não tem palavra. Você entende, é engraçado. Eu penso agora telepatia. Você sente. Você pode levantar de manhã suado, né, cansado, e você não se movimentou. Quer dizer, você, o teu corpo, né? Mas a tua energia se movimenta. Então, assim, é uma coisa muito interessante a questão da espiritualidade. Quando a gente toca, o Freud toca o inconsciente, ele mergulha a gente numa questão muito séria, né? A gente pensa que sabe, mas não sabe. O ego supõe-se sabedor e está perdidão. O ego ele precisa voltar a olhar para o interior. O que a gente fala desse amor dádiva, né? Que ele está falando agora, nesse momento, quando você fala do Eros, eles se juntam. O Eros é o atrativo. Eles trabalham juntos, as energias trabalham juntas. Elas trabalham juntas. O Eros se atrai, né? Aliás, muito amor se desenvolve depois do Eros, depois do tesão. Você acha, pô, aquela mina é bacana e tal. Aí você vai conhecer. Por isso, enamoramento, né? Você namora e começa a ver que tem umas coisas que combinam. E onde você quer só ter uma transe e vai embora, que é o que aconteceu com aquela moça, né? Ela teve um lance com o cara e dispensou, o cara ficou danado, ela vinha com um amigo e ele atropelou a moça, passou com o carro em cima da moça, cara. Doentio, doentio. Você está entendendo? Mas é uma coisa que a gente precisa pensar, e o que a Yara dizia, e que eu sempre vou defender, gente,
É hora de buscar ajuda terapêutica. Há terapeutas que podem te ajudar. Você que está aí, porque é o seguinte, uma coisa que o ego tem, ele é amedronto. O medo é uma ferramenta muito interessante, da qual o ego se utiliza muito, e o olhar do que você projeta no olhar do outro, entendeu? O olhar do outro fica gigantesco. Então você tem medo de se mostrar. Ninguém quer se mostrar, né? Não, todo mundo está bem. Eu vou viajar, viajei. O que você fez no fim de semana? Eu fiz aqui, não estou muito bem. Na verdade, às vezes chora no banheiro, entendeu? Ou se corta no quarto, entendeu? Ou se droga, entendeu? Ou mata alguém, ou se mata. Então é importante que se tenha a humildade de entender que a gente lida, nós somos, o Freud descobre isso, a espiritualidade está aí. Hoje, as próprias religiões mais ocidentais, você vê, por exemplo, a própria filosofia e a educação, né, que ela está falando, o Fernando Pessoa é fantástico, ele discutia muito isso, né, nas aulas de psicanálise e tal, que é o seguinte, vê que a gente tem outros eus, olha que coisa engraçada, a gente tem outros eus, que para a gente pode ser, então, níveis dessa coisa do inconsciente, e para a espiritualidade são eus mesmo, porque, na verdade, você insiste numa personalidade, e quando você compara a psicanálise com a espiritualidade, você vai ver o teu trauma, e na hipnose a gente vê muito isso, né, Rafael? O trauma que você tem hoje é uma reedição do anterior. Por exemplo, você pode ter uma mãe muito amorosa e não conseguir, como disse o Rafael, desde que não consegue receber amor. Então, onde está? De onde está? Está no inconsciente. Mas que lugar a gente encontra isso? Através da terapia. Na psicanálise, você atinge isso na transferência. Claro que fica um espaço. A maioria, hoje eu diria para vocês, hoje que a maioria, pelo menos que eu tenho na minha experiência, a maioria das pessoas que vão se analisando, até alguns analistas que não têm, né, a vergonha de ser feliz, eles vão dizer para vocês que eles estão buscando a espiritualidade. Estão questionando, estudando. O que é isso? Vida após a morte. O cara teve uma experiência de quase morte. O cara viu, o cara saiu do corpo. Ficou... Não, não é possível. Não, mas eu estou vendo o meu corpo. Eu já tive uma experiência muito engraçada. Quando eu mudei para aqui, foi engraçado. Eu falei, meu Deus, tá meio doidão. Eu saí do corpo, estava andando, olhando do alto. Falei, ué. E olha que eu sou um cara esclarecido, que eu conheço espiritualidade desde cedo. Minha família, meu pai era kardecista, foi umbandista, né? A gente manja um pouco disso. Mas mesmo essa questão interessante de você conhecer-se, mesmo você que seja de qualquer religião ou que tenha essa experiência, como é importante você ter um espaço onde você acompanha isso com alguém que está de fora, porque, como você diz, né, o cara, né, o alpinista, né, que agora daquela imagem, Sinistro. fez o alpinista, Você agora lembra daquela disso, imagem. né, cara? Que legal. Eu lembrei disso hoje com o paciente meu, que é interessante. E como Que legal. guru, o alpinista, o guru, né? O que é o guru? Você pegar uma coisa, por exemplo, na Índia, né? O guru agora tá de moda, né? O orientador, sei lá, o coach. Esse cara vai fazer essa coisa. Quando você vai subir, ele tem como te mostrar onde você vai botar o pé. Então, é importante que as pessoas que estejam nos ouvindo, pense sinceramente, se você está sofrendo, não tenha vergonha porque você está deprimida, porque você não goza. Porque gozar é da vida, gente. Você não gosta. Eu não quero estar com. Vou ficar com esse cara porque senão, não vou aguentar. Eu vou voltar para casa da mamãe. Porra, não vou aguentar trabalhar sozinho. Fica com um cara que te dá porrada, que te sacaneia, ou vice-versa. É preciso. Ou num trabalho, isso vale para o trabalho. À medida em que você tem consciência, vale para a escola. Para a escola, para os professores que submetem. Por exemplo, essa questão que a gente vai discutir mais ainda da inclusão. Pô, como é que você vai admitir, pô, botar na sala de aula uma pessoa que não tem condição, que não sabe nem escrever? Não faz sentido. Não faz sentido. É uma ilusão proposital, né? E até arbitrária, isso sofrível. Então, assim, é importante, se você tem qualquer distúrbio, não tenha vergonha de estar com alguma neurose, alguma psicose, com alguma obsessividade, com alguma ansiedade, com algum trauma, com alguns medos. Não tenha, busque hoje. Às vezes, no momento, tem gente muito boa, tá? Além de mim e o Rafael, que somos ótimos, vai ter gente muito boa que pode ajudar vocês. Procurem, vá contar,
verbalize o que está acontecendo com você. Então, como diz a Yara, a leitura de um livro, o livro é um amigo assim, etérico. O livro é um grande amigo etérico, né? Aliás, às vezes é uma comunidade amiga etérica. Você lê uma história, né, de um traço de uma história, você se sente na história andando pela rua e tal, e o cara te conta uma coisa que bate, né, e bate com o que você está sentindo. Nesse momento, há uma abertura nessa repressão que você tem, porque o mundo atual, atual, coisa nenhuma, de muito tempo, mas agora está estourando, ele condimentou, ele intensificou essa repressão, porque você fica com medo de se mostrando. Eu não posso mostrar fraqueza. Não, não. Então, ou você se isola, né? Você mergulha na depressão, vai beber, vai cheirar, né? Vai brigar, e aí você não tem direito, fica com uma vida muito, muito esfacelada. Então, se tiver qualquer tipo desses sintomas que a gente está falando, medo, vergonha, você tem que banir isso, você tem que se sentir como ser muito importante. E a tua vida é muito importante. Busque ajuda. Hoje não há necessidade de você ficar sem ajuda. Busque ajuda onde quer que esteja. Na escola, converse com os professores. Pô, quem tem professor como Rafael Yara está abençoado. Você pode Falar em conversar. Yara, Firmino, acho que ela tem uma notícia pra gente. Fale, Yara, Desagradável. eu gosto tanto das suas notícias, Yara. Yara, conta para nós. Infelizmente, eu tenho que dar uma notícia para vocês. Nosso tempo está estourando, nós precisamos finalizar a nossa conversa, né? Eu sinto muito interrompê-los, mas nós temos um horário a cumprir, né? Eu quero agradecer por a oportunidade de estarmos juntos, agradecer o doutor Firmino, doutor Rafael, por mais essa oportunidade que o universo nos dá de estarmos juntos, né? Para conversar sobre temas que são assim essenciais à nossa sociedade e às pessoas de modo geral. Muito obrigada pela atenção de vocês, nossos queridos ouvintes e nossos doutores Rafael e doutor Firmino. Amém. Então, até. Até, Gente bom, 2026, pense a respeito disso. Meditem, não se desvalorize, não coloque na mão do outro uma dependência, você vira escravo. Você precisa ser dono, você está com o leme na mão. Dirija a sua vida, escolha, atreva-se a ser feliz. Namastê, muita luz para todos vocês. Bom estar, Luiz.